Minha avó não falava sobre nutrição, minha bisavó não falava sobre isso. Por que que nós estamos falando sobre isso? O que que mudou do ponto de vista de dieta, comportamento, sociedade para nós falarmos a respeito disso? E muita coisa mudou. Eu quero que a gente pare um segundo aqui e lembre como é que a nossa avó se comportava, a hora avó ou bisavó, dependendo da idade de vocês, a uma altura dessa do campeonato. Mas eu quero que vocês imaginem como é que ela acordava, como ela comia, o que ela ingeria, quais eram os nutrientes que ela comia. Se ela ingeria, por exemplo, órgãos, se ela comia vegetais, se ela... Qual era o comportamento dessa mulher? Eu estou falando para a gente voltar aí umas 3, 4 décadas, 5 décadas, vamos lá, para a gente ter uma ideia de comparação muito boa. E o que que aconteceu? A partir da década de 70, 80, começou-se com a industrialização dos produtos alimentícios para poder facilitar uma certa distribuição, principalmente distribuições mais longas, distribuição de alimentos mesmo, um consumo de produtos que agora são industrializados. E esses produtos industrializados, na verdade, eles apresentam uma baixa qualidade nutritiva e uma alta carga calórica. A Organização Mundial de Saúde, ela já fala a respeito do que é denominado fome oculta há algumas décadas. E o que é a fome oculta? É o contexto em que nós estamos hoje dentro da nossa prática. Então, todos os profissionais de saúde que atendem hoje, abrem a porta do consultório hoje, tenham certeza absoluta que vocês estão diante de pessoas que possuem fome oculta. Fome oculta é, você tem uma boa composição, mas pode até ter uma boa composição corpórea, você pode ter um índice de massa corpóreo, que é o costuma ser arraiado, mas você está diante de uma desnutrição de micronutrientes. Então, a fome oculta é o excesso de carboidratos, carboidratos que vêm geralmente de produtos alimentícios, essas coisas de abrir pacote, de comer biscoito de caixinha, de biscoito de sacola e suco de caixinha, em deficiência de micronutrientes. E por que eu falo isso? Por que eu quis contextualizar isso para vocês? Porque essa é uma condição peculiar diante da espécie humana. Na evolução da espécie humana, nós estamos vivendo um momento que é peculiar e a gente precisa compreender isso. E o profissional atualizado, ele deve ter esse conhecimento e deve colocar isso em prática todos os dias nos seus atendimentos. E os nutrientes que são mais deficientes são exatamente os nutrientes que costumam ser mais importantes para o desenvolvimento do neném. Então, quando o neném está dentro da barriga da mãe, ele precisa dos nutrientes, ele não encontra os nutrientes, ele se adapta a uma condição de desnutrição. E essa adaptação é uma adaptação metabólica. Como pesquisas nós sabemos quais são os nutrientes mais importantes. E como é que a gente sabe disso? Porque a deficiência desses nutrientes são comprovadamente prejudiciais para a gestação. São esses os nutrientes: vitamina D, vitamina A, zinco, selênio, vitaminas do complexo B, colina, DHA, principalmente o ômega 3, é uma fração do ômega 3, ferro, iodo, são super importantes, magnésio, são super importantes para a gestação. Então, a gente tem um conjunto de nutrientes que são fundamentais e esses daí não se pode abrir mão durante a gestação. Em volta desses nutrientes que fazem a base dos nutrientes mais importantes da gestação, nós temos um conjunto de outros nutrientes que darão suporte a essa a função desses micronutrientes dentro do metabolismo. No entanto, quando a gente vai falar de suplementação, por exemplo, quais são os nutrientes mais importantes, outros micronutrientes são mais fáceis de serem adquiridos na dieta. Então, a gente sempre fala sobre a deficiência nutricional, quais são os nutrientes mais importantes, mas lembrando que se a gente for pensar em suplementação, todos os nutrientes são importantes dentro da nossa saúde. Então, se for falar de suplementação, é ideal que a gente sempre coloque os que são mais importantes e que esses são inegociáveis dentro de um acompanhamento de pré-natal. Quando, por exemplo, a gente fala, né, de B9, de B12, que são as vitaminas aí, estrelinhas, né, da gestação, que não podem faltar de jeito nenhum, que estão ali envolvidas no desenvolvimento dessa criança, desenvolvimento cognitivo, existe um conceito de que a gestante, só durante a gestação, ela necessita do metilfolato. Eu queria que você esclarecesse isso, a importância na pré-conceição, na gestação e na lactação, porque ainda assim ele vai estar trazendo benefícios para essa criança, né? O metilfolato, vitamina B9, a gente existe um equívoco muito grande, né, Alessandra, a respeito dessas denominações. A vitamina B9, elas têm o termo, é folato. E dentro da família folato, nós temos um grupo de vitaminas que vão ser utilizadas dentro do que nós chamamos de ciclo de um carbono, que eventualmente entra no ciclo da metilação. Tudo isso para dizer para vocês que existe um produto sintético que é vendido de forma comercial mesmo, e que foi utilizado. A história do ácido fólico ela é muito intensa, de equívocos. Então, a gente começa dando errado num ponto, a gente vai vira uma bola de neve, né?
Então, ácido fólico, eu quero dizer muito claramente para vocês, ácido fólico não é vitamina B9. Esse é um ponto que deve ser estabelecido imediatamente para que a gente consiga ter uma discussão de fato real e uma discussão com base bioquímica, com base na química mais básica, né? Eu não posso comparar uma estrutura química com outra e dizer que mudar hidrogênios e carbonos e nitrogênios Tudo não faz continua diferença sendo a mesma nenhuma. coisa, né? Não tem condição, realmente é um absurdo, é pegar o Leninger, que é o nosso livro de bioquímica, rasgar e falar, isso aqui não serve para nada, é a mesma coisa. Então, ácido fólico, a gente vai estabelecer primeiro que ácido fólico não é vitamina B9. Ácido fólico ele é um produto sintético, utilizado em laboratório, para ter uma estabilidade, principalmente uma estabilidade térmica, porque ele foi acrescido para os farináceos. Acrescido para os farináceos por quê? E já que, e aí eu digo para vocês da bola de neve, né? Já que está todo mundo comendo errado, o que as pessoas estão ingerindo? Farináceos. Então vamos fazer aqui uma gambiarra e vamos botar um produto que parece B9, mas não é, mas vamos botar no farináceo, mas em vez de explicar para a população que eles precisavam voltar a ingerir vitamina B9, que está em fígado bovino e, enfim, e folhas verdes escuras, essa é a nossa principal fonte, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala sobre vitamina B9 e folato, primeiro a gente estabelece qual é a forma que a gente tem que utilizar e qual é a denominação correta. Segundo, qual é a forma ativa? A forma ativa é metilfolato, foi o que a Alessandra falou para vocês. Metilfolato, porque metil ele vai fazer parte do ciclo de metilação, metilfolato, metil ele vai ficar circulando. Enfim, ele é um doador de radical metil dentro desse ciclo que é o ciclo de um carbono. E o que acontece com ele? Ele precisa entrar nesse ciclo de uma forma suave, porque esse é um ciclo que funciona durante toda a nossa vida. Nós não temos só esse ciclo funcionando, não, mas a gente só vai usar ácido fólico, eu estou falando de ácido, olha só como é que é o discurso, como é que está equivocado. A gente usa ácido fólico só por 12 semanas, você começa a usar 3 meses antes da gestação, e você usa até 12 semanas de gestação, porque ele só serve para prevenir defeitos do tubo neural. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que, na verdade, os defeitos do tubo neural são a consequência da alteração da replicação da célula. E o que leva a uma replicação de célula adequada? Ter a metilação adequada. E o que leva à metilação adequada? Ter os nutrientes adequados. E qual que leva os nutrientes adequados? Ter a ingesta adequada, ter a digestão adequada, a absorção adequada e a distribuição desses nutrientes dentro do metabolismo adequados. O que acontece na gestação, então? Se eu tenho que usar uma vitamina que é a vitamina B9 para ter uma metilação adequada, por que nós não estamos usando durante toda a gestação, tendo em vista que nós não paramos 1 minuto de metilar? Nós metilamos todos os segundos, milissegundos, o que vocês quiserem utilizar de denominação. O oócito, que é o óvulo dentro da barriga da mulher antes da concepção, e é por isso que eu quero fazer esse link, ele já está sofrendo ações da metilação, porque ele precisa regular a expressão dos seus genes para produzir, por exemplo, hormônios esteroides. Então, usar 3 meses antes um produto, que ainda por cima é o produto equivocado, é o produto errado no meio dessa história, ele não vai incorrer em alterações metabólicas significativas, porque o óvulo que é liberado hoje, na verdade, ele começou a ser preparado e diferenciado há mais de 1 ano. Então, falar em pré-concepção e esse uso equivocado de 90 dias que você vai lá e toma um comprimido de produto sintético, ele é um erro metabólico. Esse é um equívoco de prática que é muito grave dentro do metabolismo humano. E quando a mulher deve se preparar para a metilação? Quando ela está dentro da barriga da mãe, dentro da barriga da avó. A gente tem que lembrar que uma gestação, na verdade, carrega 3 gerações. Então, a Alessandra está grávida, menina, letra. Menina. Pietra, uma menina. A Lê está carregando as netas dela, porque os óvulos da Pietra estão dentro da barriga da Pietra. Agora, os ovários já estão lá com todos os seus óvulos. Então, imagina o poder que é uma gestação. Nós carregamos gerações dentro da gente. Eu acho isso a coisa mais linda e mais poderosa. É maravilhoso demais saber, nossa senhora, eu carrego a minha filha, minha neta, e as minha neta, que se tiver as condições adequadas, eu também sou capaz de impactar a saúde da minha bisneta, e assim por diante. A gente cria uma linha infinita de ligação entre todas nós. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa que tem. Então, falar sobre metilação só com 3 meses antes é um equívoco, porque nós estamos metilando, neste momento, inclusive, os oócitos primordiais na barriga de Pietra, que ainda são células germinativas que vão dar origem aí às netas de Alê. Então,
E na gestação, para falar a respeito de gestação tem que ser a gestação inteira, a gente vai metilar ainda mais, durante o primeiro, segundo, terceiro trimestre, a gente metila o tempo inteiro, o neném precisa de metilação, a placenta precisa de metilação para controlar a expressão dos genes, e mais ainda, nós vamos precisar também durante a amamentação, porque a única fonte de nutrientes é a lactação. O neném, eu brinco, falava com os meus pacientes e converso muito com os meus pacientes a respeito disso, com as minhas pacientes, que a gente corta o cordão umbilical, mas a gente tira o cordão e agora coloca o peito. É isso que a gente faz. Então, se mantém ainda uma necessidade de comunicação entre o filhote humano e a mãe para que haja essa nutrição. E essa nutrição precisa receber o suporte necessário. E as vitaminas do complexo B são fundamentais, elas passam pelo leite materno, a gente precisa entender quais são as características dessa transmissão essa doação de nutrientes através da lactação, e as vitaminas do complexo B passam. E o neném vai metilar. E lembra que isso acontece o tempo inteiro, continuamente. Nós metilamos os genes, nós metilamos absolutamente tudo. O que você vai virar célula para ser cabelo, você vai virar célula para ser pele, você vai virar célula para ser estômago, sistema nervoso central, enfim, tudo isso é o produto da nossa metilação.